inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising. Algo dentro de mim falava que eu poderia mais. Desde o curso Doutor Soluções, eu me sinto uma profissional mais qualificada. Após o curso, eu aprendi a me posicionar melhor no trabalho e, com isso, eu comecei a trabalhar menos e captar mais dinheiro. Venha para o time dos superdoutores, você também. A premissa do método superdoutores é essa daqui. Qualquer dentista pode ter sucesso na odontologia. O que vocês acham disso? É muita presunção ou não? O sucesso é para alguns. Tem gente que já nasce predestinado e outros não. O que vocês acham sobre qualquer dentista? Qualquer um. Do mais baixo ao mais alto nível. Eles podem ter sucesso? Clínicas populares podem ter sucesso? Não é só a clínica AA, todo mundo pode ter sucesso? Então, bacana. O que precisa, então, para ter sucesso? Disposição, porque tem que agir. Não compra o sucesso. Né? Quem dera a gente pudesse chegar e me dar um sucesso aí, quer um ou dois, e aí pudesse comprar. Então, se vocês vieram aqui comprar sucesso, não vão sair daqui comprando sucesso. Vocês vão sair daqui com disposição e um método. Por que o método? Eu quero ir a pé, daqui até o Rio de Janeiro. Eu preciso acertar a direção. E aí eu chego. Então, disposição é isso. E usar o método é um mapa, um GPS. Aprende a vender o tempo. Então, como vocês saem dessa esfera? Como vocês vão para uma linha tática? Aprendendo a ser gerente? Então, gestão. E aí você pensa, caramba, eu vou sair daqui um gestor. E aí, se você sai daqui um gestor, ou com um monte de formulário, um monte de documentos de gestão, vai melhorar a sua vida? Vai. Muito. Só que você se torna um gestor de qualidade. A ideia do método não é essa. Qual é a ideia? Que vocês se tornem estrategistas. E o estrategista ele está num nível de empresário. Beleza? O empresário, qual é o salário do empresário? O que ele ganha? O empresário está atrás de quê? De ROI. Quem sabe o que é ROI? Alguém sabe? ROI é retorno sobre o investimento. Então, quando vocês estiverem lá, dentro do contábil de vocês, quanto que sobrou de líquido? Qual foi o retorno sobre o investimento daquele mês? E o dentista, ele ganha o quê? Um salário. E o gestor ganha o quê? Também um salário. E o empresário, retorno sobre o investimento. A operação tem que dar lucro. Então, se vocês não dividirem isso no começo do dia, na mente de vocês, vai dar um nó. Por quê? Porque a partir de agora eu quero conversar com o dentista. Então, o dentista ele não está nesse treinamento. Combinado? No treinamento, eu quero um nível de gestores e empresários. Mas, Rafa, eu quero me tornar, eu ainda não sou. Começa pela mente. Então, agora eu quero conversar com gestores e empresários. Rafa, eu preciso ser tudo? Eu preciso ser gestor e preciso ser empresário? Não. Ah, então eu vou contratar. Tem dinheiro? Não. Então se torna tudo. Se você não tem caixa para contratar, faça. E mesmo contratando, você precisa ter know-how. Para quê? Para poder delegar. O Wilton, ele é o meu contador, ele é o meu mentor de financeiro. Mas eu converso com ele num nível de, eu não sei nada? Não, eu estudei.
Na faculdade, a coisa mais importante que eu aprendi em contabilidade, o professor me perguntou, o que vocês mais aprenderam sobre contabilidade? Eu falei assim, a importância de ter um contador, porque isso é chato demais. Aí ele riu e eu falei assim, mas é verdade, eu vou ter, porque não tenho a menor aptidão. E é por isso que eu distribuo os mentores, cada um com a sua especificidade, para que a gente entre a fundo. Mas temos que ter assunto, temos que entender para poder cobrar. Senão, a gente fica alienado. Já viu o tráfego que a gente contrata, o anúncio, o cara monta o anúncio e a gente não sabe nada. O que ele faz, aí no caso ele é o estrategista. Por isso que não dá certo. Você continua sendo dentista e você contrata um estrategista que direciona o seu negócio. Amém, se der certo. É raro quando dá. E é uma operação que dificilmente dá ROI. Porque quanto melhor o estrategista, mais caro, aí você paga mais ele, menos anúncio. Quando você vai fazer o cálculo, o ROI não bate. Então, hoje, agora, o que eu quero que vocês entendam? Nós somos escravos. Lê para mim. Então, o escravo, o pior escravo que existe, não é o escravo, não é o passarinho que é escravo, não é aquele que está trancado. É quando abre a gaiola e ele continua lá. Então, nós somos escravos de tudo aquilo que a gente não pode abrir mão. E sabe o que a gente não abre mão? Do mocho. Ou seja, o que representa o mocho? O operacional. Então, dentro da metodologia, chega a ser engraçado. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar algum vídeo, algum relato de algum aluno no primeiro dia fora do mocho. Chega a ser engraçado. Ele fala assim, o que eu faço nesse dia? Eu falei, bota a sua cabeça para pensar. Então, se vocês acham que isso daqui é zoeira, nem pensar. Por quê? Sai do mocho. E quando sai do mocho, o que você vai fazer no dia todo? Ali começa a brincadeira. Tem que começar. E, Rafa, depois desse primeiro dia, o que vai acontecer? Não acontece muita coisa. Vocês vão ativar, vão aprender, vão fazer muita coisa, mas os primeiros passos de um potrinho que acabou de nascer, chega a ser engraçados. Ele sai tortinho e tal, mas se ele nunca começar, ele vai chegar a correr, galopar, fazer tudo? Não vai, então tem que começar mesmo. Por isso que é engraçado. Eu acompanho muita gente dando esses primeiros passos e a gente grava. Você chegou a ver? Com quem você viu? A Jana? A Jana foi agora a última, teve muitas, é engraçado, né? A Jana foi agora essa semana, e aí foi muito engraçado mesmo. E a Jana tem 15, eu acho 15 anos, 15 não, 19, a idade da filha dela. 19 anos de odontologia e nunca tinha saído do nível operacional. Quando que ela ia achar os caminhos do sucesso? Se ela nunca saiu do operacional, em 19 anos? Nunca. E é sobre isso essa história. A história que eu vou contar é uma história do Egito. Os judeus saíram liderados por Moisés. E aí eles resolvem abrir o Mar Vermelho. Ou seja, resolvem abrir uma empresa, um consultório, uma clínica. E aí eles pensam o quê? Quando a gente abre um consultório ou clínica, a gente sai da escravidão de trabalhar para alguma franquia, trabalhar para alguém. E aí a gente fala assim, vou abrir o meu. E aí quando você resolve abrir, você pensa o quê? Vou abrir e ficar rico. Não é assim que a gente pensa? Eu vou abrir meu consultório e vou ficar rico. Eu estudei pra caramba, eu tenho uma clientela, o pessoal gosta de mim, eu sou simpática, posto até algumas coisas e o pessoal curte. Por que não vai dar errado? Não tem como. Ou eu não posto, mas eu tenho uns amigos que vão firmar comigo, vai dar certo. Deus está comigo. E Deus estava com os judeus, eles estavam com Moisés. Pô, Moisés estava com o cajado que abriu o oceano. E aí, agora vai dar certo. E deu certo? Deu. Naquela geração deu certo. Eles estavam no caminho, mas deu certo. Eles, depois de abrir o Mar Vermelho, fugir da escravidão, eles atravessaram, fechou o mar naqueles soldados e tudo mais. Eles saíram de trabalhar para alguém e falaram, eu vou trabalhar para mim, eu vou ser o dono do meu nariz. E aí o que aconteceu quando eles atravessaram o mar? Puta merda, né? Eu abri o meu consultório e eu falei assim, agora eu vou ficar rico. Quando eu atravesso o mar, saio da escravidão, tiro, falo assim, vou embora, não trabalho mais para essa franquia, não trabalho mais para você, eu sou dono do meu nariz. E quando você atravessa,
Está o deserto. Começou o problema do empresário. Não é assim que funciona? Só começou. Aí tu fala assim, puta, começou só agora. Agora é o deserto. E quando chegou no outro lado, a galera da murmuração começou a reclamar sem fim. E falou para Moisés, e agora? Eu quero voltar. Eu prefiro ser escravo, porque lá eu tenho soldados que me batem, mas eles me protegem também para ninguém me matar. É assim que funcionava. O sistema antigamente era ruim dentro. Sai. Era pior do que dentro. Era melhor ser escravo e não ser morto lá fora. Era uma vida muito ruim. Mas e a de hoje? Ou você trabalha numa grande franquia, ou você é um empresário. Qual é o melhor? Não era essa a mentalidade dos judeus? Eles chegaram do outro lado, e aí, Moisés? E agora com esse deserto aí? Como é que a gente vai fazer? Calma, que Deus vai prover. Agora, o que eu quero contar de deserto para vocês? O deserto, ele tem um ensinamento. Quem aí já viu algum vídeo do Dave Leonardo? Aquele Dave do YouTube, que ele é um pastor, que ele fala... Sabe, tipo, ele tem uma passagem que ele fala daqui, do deserto, que é muito interessante. E todo mundo aqui conhece alguém que mora no deserto. Sabe, todo Natal que você vai para um parente, ele está sempre reclamando das mesmas coisas e nunca muda. Essa pessoa mora onde? Ela mora em Canaã, que é a terra prometida, ou ela mora no deserto? Quando ele atravessou o Mar Vermelho, aquela geração chegou em Canaã? Não. Eles ficaram uma geração inteira no deserto. Por quê? Porque eles não saíam do lugar de tanto que reclamavam. Reclamava, e não chegaram em Canaã. A terra prometida foi conquistada pela próxima geração. E se você olhar o mapa, era só continuar, que eles chegavam em Canaã muito menos de 5 anos. Mas eles resolveram fazer o quê? Por que eles demoraram tanto para chegar em Canaã? Porque eles resolveram morar no deserto. Quantos aqui estão morando no deserto? Vocês sabem o que é morar no deserto? Reclamar e não agir diferente. Quantos? Eu tenho parentes que moram no deserto desde que eu sou pequenininho. A reclamação é a mesma. A viúva continua viúva. As pessoas que trabalham para alguém continuam reclamando. Tem gente que reclama dos filhos e os filhos já têm até outros filhos e continuam reclamando do filho como se ele tivesse ainda 10 anos. Então, são pessoas que não mudam o assunto, não mudam a reclamação e não resolvem o que elas têm que reclamar ou aceitar. E aí eu chamo isso de morar no deserto. Na odontologia tem muitos dentistas que moram no deserto. Reclamam, mas não saem do lugar. Eu costumo brincar o seguinte, o pessoal que está em Canaã, eles fazem 12 horas, mais 12 horas, e quantas imersões dessa eu fizer, eles participam. Como é que pode, né? O pessoal que já está na Terra Prometida sempre estão nas imersões e participam até o fim. Por que isso? Aí é aquela coisa que eu falo, o dinheiro tem que estar na mão de quem tem que estar mesmo. Porque essa pessoa ela faz para ter. Não é sorte, elas buscam, elas têm disposição. E é impressionante, eu posso entrar feriado para dar aula e as pessoas que entram são as pessoas que já estão em Canaã. Eu falo assim, gente, não é possível. Quem está precisando não está aqui. E eles continuam entrando, faça chuva ou faça sol. E eles estão sempre buscando aprimorar o que já está bom. Então, o deserto faz sentido, a gente conhece. E é mais fácil a gente reconhecer em alguém do que na gente. Mas, de verdade, tem desertos ou não tem desertos na nossa passagem da odontologia? Está fazendo sentido a história? Tá. Quem já passou por isso aqui? Quem abriu e passou por isso aqui no comecinho? Não é assim? Aí a família fala assim, que tal arrumar um emprego de verdade? No final, não é? Tipo assim, o que você acha de... Porque você vai ficando desesperado. Você começa o seu deserto e aí no final você fala assim, procura um emprego mesmo, né? Um emprego que te dê estabilidade. Eles falam qual é a palavra-chave da família para vocês? Estabilidade. Concurso. Sabe, olha, eu descobri aqui um edital, olha, minha vizinha me mandou, não é assim?
né, para sutilmente não te dar um esporro e falar assim, olha, eu vi um edital aqui, você pode agora, ó, começa a estudar. Depois do deserto, vem uma cidade. Que cidade era? Jericó. E Jericó era uma cidade agradável, era uma cidade boa. E aí agora eu quero saber quem está em Jericó. Jericó não é a terra prometida, mas é uma terra boa. Tem água, fruta, sombra. Ou seja, Jericó, na metodologia, é a pior área que um dentista pode estar para desenvolver o método. Por quê? Acomoda. Então, quantos dentistas param em 30 mil e morrem em 30 mil? É pior que o deserto. Porque no deserto ele te move. Quer dizer, ainda assim, tem gente que passa uma geração no deserto. Mas, quando você passa do deserto, vem uma terra pior do que o deserto, que é Jericó. Em Jericó, você ganha ali uma média de 20 a 30 mil. Está ruim. Mas e aí? Eu tenho um mentorado que ele já foi dono de 37 franquias. Hoje ele tem 7. Ele fala muito, ele faz uma analogia parecida com a que eu estou falando, mas faz com um prédio. E ele chama Jericó do play. É onde tem a piscina, a churrasqueira e é onde é divertido. A galera não está na cobertura, mas se acomoda ali no play e fala, vou ficar por aqui mesmo. Então, dentro do método Jericó, é uma terra muito ingrata para as pessoas agirem, porque elas entram na zona de conforto. Tem gente que, mesmo na zona de desconforto, ainda assim mora. Vive reclamando, mas mora lá, se instala lá. E Jericó é o play. Você não está onde queria, mas também não está... Aí tu olha para trás e mas tem muita gente pior do que eu. O pessoal está lá no deserto ainda. Ih, o pessoal ainda tem escravo, tem a galera que está no Mar Vermelho, tem a galera que está morando no deserto. Pô, já cheguei em Jericó, estou bem para caramba. Mas nunca se tratou de superar pessoas. Sempre se tratou de se superar. Busquem superar vocês mesmos. E aí eu pergunto a vocês, agora com clareza para dentista, o que é ter sucesso para vocês? O sucesso, Laí Ribeiro diz o seguinte, e isso eu aprendi, eu tinha uns 19 anos, na primeira imersão que eu fiz com ele, lá em Curitiba. Na época não falava-se muito de como é que é inteligência emocional, era na época da PNL. E aí ele falou o seguinte, a felicidade é estar satisfeito com o que você tem, e aí quando você coloca um pinguinho de ambição, aí você vai em busca de algo a mais. Então, aquilo ficou na minha cabeça. E o sucesso e a felicidade, eles se parecem. Basta, é relativo. Cada um tem um tipo de sucesso que busca. Eu quero só colocar para vocês uma mentalidade que faça uma lógica dentro do marketing. Porque se a gente não tiver uma mentalidade para entrar no marketing, a gente vai desandar. Certo? Faz sentido isso? Por isso que eu estou contando uma história. Porque se a gente não alinhar o caminho da Terra Prometida, aí não vai fazer sentido muito para a gente continuar o dia. Vamos lá. Existem 4 tipos de dentista. O dentista que não tem paciente. Esse dentista, ele se sente mal. Ele se sente péssimo. Ele se sente, estudei pra caramba e eu não tenho pessoas para atender. Tá? Esse dentista sem paciente, ele tem uma coisa que todos os outros dentistas não têm. O que ele tem que é vantajoso para ele e que os outros não têm? Tempo. O 2 é a história de grande parte da minha família. É o cara que trabalha muito e ganha pouco. Ele tem paciente, mas ainda assim, a margem dele é muito pequenininha. Ele trabalha atendendo um ticket baixo, uma margenzinha baixa, não calcula, não tem uma gestão. Ele é um nível operacional que se achou dentro dos negócios e atende paciente, às vezes, de plano de saúde, atende muito, não faz muita conta. Luciana já esteve aí. Luciana, para quem não conhece, ela veio do Rio de Janeiro. Já é a segunda, ela foi para São Paulo com a gente, agora veio do Rio de Janeiro, ela é nossa aluna. Então, 2, é o cara que trabalha muito
E se achou no plano de saúde, se achou em algum lugar, esse cara ganha pouco, mas ele pelo menos tem paciente, fluxo. Tá? Eu fico triste porque ele não tem tempo. É fogo para esse cara. Como é que ele vai desenvolver o método se ele não tem tempo? Mas esse cara aqui, ele ganha em média aí uns 10, 15, 7, 8, e ele fica, mas trabalha no... Ó, trabalha muito. É a minha mãe. Só que a minha mãe ficou no deserto. Se aposentou, é servidora, está ganhando lá pelo menos a aposentadoria dela, mas foi a vida inteira de deserto e reclamando. Então, o 2 é esse. O 3 é aquele cara que trabalha muito, mas ganha bem. Então, ele já tira ali uma média de 20, 30, 40, alguns 50. Tem gente que tira até 100 mil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa classe também. Então, o que acontece? Ele não tem tempo, mas pelo menos tem dinheiro. Ele só não consegue gastar o dinheiro, porque ele não tem tempo para nada, nem de ir ao banheiro e quando almoça, amém. Então, esse cara é o 3, ganha bem, mas não tem tempo. E a gente não chegou lá atrás e falou que o tempo é o ativo mais importante? Então, nós concordamos que o tempo é o mais importante. E o terceiro, então, é esse cara que trabalha muito e ganha muito. E Jericó, então? O que é Jericó? Esse daqui... Opa! Jericó... O que é a terra prometida que é... Qual é o nome da terra prometida, gente? Não é Jericó, não. Canaã. Aí, pronto. Maravilha. A terra prometida é Canaã. Então, qual é a terra prometida? Trabalha pouco e ganha muito. 100 mil seria a terra prometida? O que vocês acham? Que tal ganhar 100 mil reais todo mês? Para vocês, parece uma terra prometida? E aí? Parece? É convidativo para vocês? Então, a gente vai para a primeira aula em detalhes de hoje. Eu acho que isso daqui vai ser libertador. Se vocês prestarem atenção no vídeo que eu vou passar para vocês agora, talvez vocês salvem a vida de vocês. Por quê? Se você errar a direção, quando você chegar onde você achou que era a terra, sabe qual a pior coisa do mundo? Não é ficar na escravidão. Não é morar no deserto. Não é abrir o Mar Vermelho. Não é chegar em Jericó. A pior coisa é quando você chega na terra prometida e fala assim, ué, é aqui mesmo? Eu acho que eu errei. Não é aqui. Então, o vídeo que eu vou passar agora é um vídeo sobre a terra prometida, a falsa terra prometida, e não a terra prometida de fato. Então, para quem... Diretamente de Sorocaba, São Paulo, Ana Sayuri. Olha aí. Olá! Tudo bem? Rafa! Primeira vez, né, que a gente faz a live aqui. Sim, primeira vez. Fala um pouquinho de você, do seu empreendedorismo na odontologia, quanto tempo, local, o que você atua? Eu tenho 27 anos de formada e há 8, 10 anos, mais ou menos, eu comecei os estudos aí da harmonização e voltei para a área por conta da harmonização. E nós começamos, né, o nosso trabalho, acho que no começo do ano, né, Rafa? Não me lembro bem, acho que faz uns 4 meses, talvez, não faz tanto, né, ainda. Estava nessa linha no ano passado, de trabalhar demais, numa linha de produção mesmo, com valores baixos, lucratividade zero quase, se colocasse ali, né, realmente a conta certinha, seria muito abaixo do necessário. E correndo maior risco, porque quanto mais procedimentos, maiores riscos também. E sem ver a cor do dinheiro, achando que eu estava com 3 dígitos e estava maravilhoso, né? Absoluto. Por isso que a gente até brinca muito. Fala assim, olha, 6 dígitos, tem cenário de 6 dígitos que é pior do que cenário de 10. Então não adianta ficar com 6 dígitos, 100 mil, uau! Aí eu falo assim, vamos lá, vamos esmiuçar. Aí você vai coloca imposto, coloca taxa, coloca variável, coloca o custo fixo. Aí a pessoa vai, ué,
Ué, aí você, ó, tá vendo? Aí coloca mais o teu salário lá, que você nem contava o teu salário como custo fixo, aí no final, aí você, meu Deus. Sim. E valorização de marca, a pessoa pensa assim, onde eu tenho que investir? Cultura. A valorização de marca, a marca é atitude. Não é no Instagram, não é na obra, não é em ter um consultório gourmet. É cultura. O que é cultura? Tua equipe. Se a tua equipe não entrar na valorização de atitude, você está enxugando gelo e você não vai para lugar nenhum. Entende? Não. Para que fazer esse risco? Só para falar que chegou em 100, então é uma das premissas que a gente começa a derrubar. E essa derrubada de premissa que a gente faz demora um tempo, porque a gente tem que mostrar a níveis de consciência para a pessoa que está fazendo e, depois que ela percebe, ela ainda tem que... Não pode ter um rompante, porque a gente tem isso na vida, né? Eu confesso que na nossa primeira mentoria eu fiquei meio, meio em choque, porque a gente não tem ideia, né, realmente do... A gente vai muito nessa correria de fazer faturamento e achar que o faturamento realmente é o ideal. Não deixa de ser chocante e de você pensar, e agora, o que eu faço? Né? Por isso que realmente esse direcionamento de algo consistente, de experiência comprovada, de olha, vamos por esse caminho, por esse, estratégia tal, é fundamental. A gente ainda tem inúmeras dúvidas no dia a dia, tanto é que a gente, né, sempre direciona, mas tem dado muito certo, a gente conseguiu elevar muito a nossa margem ali de lucratividade, que antes a gente realmente pagava para trabalhar, literalmente. Eu trabalhava com uma consultoria que recebia baseado no meu faturamento. Então, quanto mais eu vendia, não interessava se eu estava tendo lucro ou não, ele recebia, né? Ele recebia mais. Então, a gente ia muito nessa vibe de faturar mais, né? De bruto. E hoje não, eu confesso que eu faturo um pouco menos do que antes, mas ele é muito mais sólido e realmente eu vejo algo de retorno, coisa que antes era loucura, eu não tinha tempo para nada, né? Então, são algumas mudanças aí em rotina, dia a dia, mas que pra gente estruturar sem um direcionamento realmente é muito difícil. E eu vou fazer essa pergunta para você, como eu fiz para todos eles. O objetivo não tem facilidade, não tem pulo do gato. As pessoas estão procurando hoje em dia, tipo assim, oi, me dá um sucesso? Ah, toma, sucesso. Aí compra e leva para casa o sucesso. Não é fácil, mas eu bato muito numa tecla. Não é fácil, mas eu bato muito, mas muito nessa premissa. É difícil, é sacrificante, mas eu passo de uma forma para os meus mentorados e alunos que eles gostem dessa dificuldade, ou seja, o trajeto. Você está gostando do trajeto? Muito, Rafa. Eu acho que eu relutei muito, né? Até então eu estava relutando em pegar mais realmente isso como meu e entrar mais na operação e sentir realmente o que acontece dentro de casa, porque antes eu ficava espectadora, muito olhando tudo. E esses dias têm sido super, super enriquecedores, de verdade. É algo que eu relutei muito. E hoje eu falo, por que eu demorei tanto para abraçar tudo isso? Porque eu vejo que é algo muito consistente, né? Eu sinto muito real, muito palpável, eu domino tudo, eu entendo tudo que está acontecendo aqui, eu sei as deficiências, e só sabendo as deficiências você vai conseguir traçar uma estratégia para correção efetiva, né? Não trocar pessoas, mas sim realmente corrigir. Dá o microfone. Estamos numa era de escravos que ganham 100 mil reais. Vai lá, fala aqui. Então, ela estava ganhando 100 mil, mas pelo que ela disse, ela não estava tendo lucro, né? Era o bruto. Então, nem sempre ganhar muito quer dizer que você está dando bem, né? Ela falou uma coisa ali muito importante. Ela falou que teve uma consultoria, um cara assim como eu,
Por isso que o marketing é tido como, caraca, que marketing safado, filho da puta, que recebia, pegava o lucro dela e deixava ela sem margem. Mas por quê? Porque ela não queria sair do operacional. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês têm um cara do tráfego que escolhe o caminho de vocês, esse cara é o patrão. Você continua sendo um funcionário, mas você é um funcionário empresário. Olha que loucura. Ela faturava 100 mil reais e o lucro ia para quem? Ia para o estrategista. E ela, operacional. E aí, gente? Olha a pirâmide aqui, na prática. Eu falei, presta atenção na pirâmide. A história parece uma história bobinha. Mas olha agora a história na vida real. Por isso que eu falo, Netflix, eu dando aula, talvez não retenha, mas uma história de vida real. E agora? Agora aquela história lá que parecia idiota, o que esse cara está contando uma história para mim aqui? Ah, pelo amor de Deus, isso é história para boi dormir. Aí você vê que a história dela fazer 100 mil reais, não assumindo a estratégia, só a operação, ela é um escravo de que ganha, que fatura, não ganha, que fatura 100 mil reais. E aí? Será que 100 mil reais é a terra prometida, é Canaã? Depende. Ela agora acabou de falar, eu reduzi e estou tendo mais lucro e tempo. Só de curso, mês passado, ela fez um curso, uma imersão no Sul, foi para o CIOSP, ela viajou 3 vezes no mês passado, ela faturou, no total, um pouco menos e teve mais lucro. Tem tempo com a família, está vivendo mais, porque a vida não está nos 100 mil, a vida está no lucro. E sabe o que é o lucro? Todos os custos variáveis e fixos. O que é custo fixo? Todo mundo sabe o que é custo fixo e variável? Sabem? Sabem? Quem não sabe, levanta a mão. O custo fixo é o custo que vem todo mês. A luz varia. A luz tem horas que vem 1.000, 800, 600 no inverno. Mas o que acontece? Ela é um custo fixo. Porque ela vem. Independente do consultório estar aberto ou fechado, ela vem. E se vem, é fixo. E o que é o variável? É o custo quando você vende. Vendeu. Taxa de cartão, variável. Imposto, variável. Tudo que vem só quando vende. Se fechar o consultório e parar de vender, o custo variável não vem. Pronto. E o lucro? Todos os custos versus o que você faturou. Olha que minha cabeça vai passar. Está vendo? Custo, faturamento. Minha cabeça passou? Aqui está o lucro. Nesse meio aqui. E a vida está no lucro, mas não só no lucro. Quando você lucra e ainda assim tem tempo. É punk, né? Achar essa fórmula é punk. É tão punk essa fórmula que eu vou falar para vocês. Vocês acham que o método Superdoutores, ele entrega essa fórmula para vocês? Não. Mas todos os métodos que tem aí entregam isso para vocês. Por que eu não entrego? Será que eu sou uma fraude? Eu não acredito numa fórmula de bolo pronta. E você replica. Mas se não tem ninguém na estratégia, pode acontecer igual aconteceu com ela. Ele passava para ela e ela estava sendo conduzida. E no final ela falou, estou indo para Canaã. Anos. 100 mil. Uhul! Eu faço 100 mil. E aí ela chegou e observou. E ela não observou sozinha. Sabe quantos meses eu demorei para colocar ela para sair desse falsa Canaã, que ela estava no deserto? Foram 3 meses. Por isso que ela falou, no começo eu relutei muito. E hoje eu percebo e, caramba, agora eu estou no caminho da Terra Prometida. Toda semana a gente faz uma mentoria. E aí, automaticamente, a gente analisa o quê? Índice de alta performance. O que está acontecendo no operacional? Quais são os dados para a gente fazer uma estratégia, para a gente colocar no tático, e ali é o caminho do sucesso. Então, qual é o caminho do sucesso? Dados. E esses dados na ação, quer dizer que é a certeza? Não, o dado é o mapa, é o plano. Lembra que eu falei lá atrás?
Desliga o GPS. O GPS dá raiva. Não dá raiva do GPS. Fala assim, porra, mandou entrar na esquerda, só que tem 3 esquerdas. Eu entrei em uma e recalculou a rota. Desliga o GPS para tu ver, se não é pior. Então, o mapa não é o território, mas o mapa é o caminho. Então, o KPI é a salvação. Porque se eu desenhar uma estratégia e a estratégia não estiver percorrendo bem, eu ajusto ela através de dados, melhoro e, isso daqui sempre. O sucesso é sempre. É sempre. Analisa, coloca em prática, analisa, coloca em prática. Então, eu falo para vocês, tem escravos hoje ganhando 100 mil. Tem escravo que está ganhando muito bem, está em plano de saúde. Então, eu falo para vocês com toda certeza isso aqui. Não levem para casa essa história de 100K como uma Canaã. A terra prometida, 100K. Uma escrava de 100K. E aí? Quantos anos se ela não descobre? Eu demorei 3 meses para mostrar para ela. Tá vendo a história que eu contei aqui? Para boi dormir? Eu demorei 3 meses para que ela... Agora, graças a Deus, ela pegando, ela serve como uma história dentro do Netflix real, aí, baseado em fatos reais. Aí todo mundo gosta, né? Aí sai do desenho em quadrinho, sai da história de Moisés, vai para a história da Ana Sauri. Aí você fala assim, agora entendi, agora eu vou dar atenção, porque é baseado em fatos reais. E aí existe uma doutora em Sorocaba, São Paulo, faturava 100, 120, que era escrava, porque ela foi na onda do 100K. E a ideia é ser 5 vezes mais lucrativo, ou seja, lucro e humanizado. E humanizado é ter qualidade para o seu paciente, qualidade para você. Humanizado primeiro é para você. Em caso de despressurização, você tem um bebê. Você bota a máscara em quem? No bebê? Em você. Para então você colocar no bebê, no teu filho, na tua avó, na tua mãe. Humanizado, quando eu falo humanizado, não é o jeito que vocês falam humanizado. É humanizado para vocês. E aí vocês podem ser humanizados para o paciente. Tem lucro para tu ver se tu não pode ser humanizado. Tu pode fazer tudo para o teu paciente com lucro. Você pode dar uma manta, você pode dar um brinde, você pode mandar brinde, você pode fazer tudo. Pode botar uma televisão no teto, você pode botar cheiro, pode contratar uniforme, ter uma clínica gourmet com lucro. Tu pode fazer o que você quiser para o teu paciente. Com lucro. Mas, Rafa, se eu fizer tudo o que eu quero, eu não vou ter lucro. Eu falei com lucro. Eu não falei sem lucro. Porque tem gente que quer dar tudo para o paciente e não calcula isso para ter lucro. E não faz sentido. Eu não tinha tempo para mim. Eu hoje tenho a quinta-feira, estou aqui hoje em casa, que anos que eu não faço isso. Eu fui começando a fazer essa mudança. Me doeu, como você falou que ia doer, porque a gente acha que, ai, caramba, é um dia menos de trabalho, mas eu consegui, graças a Deus, otimizar nos meus particulares. Eu aumentei. Eu tenho queria comentar isso que não cheguei a comentar com você. Esse mês eu consegui bater 100 mil. E aí, eu estou empolgada, estou indo. E aí, o curso, para mim, assim, abriu uma visão. Eu cheguei até a fazer um áudio com você emocionada, você lembra disso? Porque eu não tinha essa visão de sentar, fazer cálculo, custo médio. E aí eu vi que, caramba, quanto tempo eu perdi na odontologia fazendo isso e que eu poderia estar em outro mundo. Rafa, eu vim aqui pro WhatsApp porque eu queria te contar o que eu fiz na quinta e na sexta, tá? Até me emociono. Porque... Só um minuto. Vamos lá. O que acontece? Eu sempre trabalhei na ética, né? Estudei muito, fiz muito curso, sempre buscando o melhor para os meus pacientes. Conhecimento é o que não falta, é o que eu sempre investi para proporcionar isso aos meus pacientes, né? Ter segurança no que eu faço. Então, assim, foi muito dinheiro investido nos meus sonhos, na clínica. Só que, assim, o dinheiro vem, né? Você vê lá na conta, só que você não tem aquela noção de entrada e saída, né? Plano é uma coisa totalmente que te engana, porque você vê lá o saldo do mês, mas você não precifica, você não bota na ponta do lápis, né, aquela noção do gasto fixo, do gasto eventual, quanto eu já começo no meu dia, quando eu abro
quanto eu já começo no meu dia, quando eu abro a clínica, já devendo, né? E nessa última mentoria que a gente teve, você me deu mais ou menos essa luz, e eu sentei quinta e sexta na clínica, trabalhei feriado, com o computador aberto, e fazendo isso, né? Então eu fiz assim mais ou menos por alto. Para eu abrir a clínica, eu já começo devendo R$ 450 por dia, né? Que eu peguei as coisas básicas, isso porque eu não peguei tete a tete, assim, na ponta do lápis. Mas eu peguei o básico, que é o que eu não posso deixar de pagar, que é funcionário, conta de luz, o que a clínica precisa para se manter sem mim. Então já começa a clínica com 450. Quando eu fui pegar, né, o material básico que eu uso, de luva e tal, para atender um plano de saúde, o retorno que eu tenho, na verdade eu tô pagando para trabalhar, né? Então, por exemplo, eu já fiz essa planilha quinta e sexta, quinta se pagou o dia, na sexta que foi feriado não se pagou, eu já fiquei no dia seguinte devendo menos 250. Então, na verdade, tem os 450 de segunda, mais os 250, dá 650, certo? Então, já começa segunda-feira tendo que recuperar os 650. Eu não tinha essa visão, né? Porque a gente, dentista, a gente fica tão focado em prática, em ser dentista. Vamos montando uma clínica com o sonho de consumo de todo dentista. A gente não é preparado para isso na faculdade. Essa parte de administração financeira, contábil, marketing, tudo. E a gente vai se empolgando achando que a gente tá bem. E aí, se eu for botar na ponta do lápis esses 13, 14 anos que eu tenho de clínica, e eu agora fazendo cálculo diário, como nesse feriado agora eu já comecei segunda-feira devendo, né, além da diária, você imagina isso durante 10, 13 anos, né? Então, assim, eu observei que, na verdade, o meu conhecimento, os meus estudos, que não foram poucos, é o que mantém a empresa. Eu, na verdade, estou mantendo a empresa para gerar emprego. Eu deixo todo mundo bem com salário fixo, através do meu conhecimento, dos pacientes particulares que me procuram, que eu cobro, que é o que mantém, na verdade. Então, assim, eu tô fazendo esse balancete diário, já tô botando a equipe pra trabalhar, olha, a gente já tem que a nossa meta é no mínimo 450, fora o do dia anterior, que tá devendo porque não bateu a meta dos 450. Então, eu já tô botando a equipe pra ter essa noção, essa visão, né? E aí eu vou marcar a reunião com os dentistas que estão lá, porque pra recuperar isso, nem que puxe uma limpeza, que puxe alguma coisa do tipo, pra já começar o dia, tirando o dia dele, que ele tem que receber. Eu perdi muito tempo trabalhando certo, correto, dando o melhor de mim. E eu sempre ficava me perguntando, né? Gente, por quê? Trabalho tanto e não tenho o que eu mereço? Então é mais ou menos isso. E eu tô mandando esse áudio, tô emocionada mesmo porque eu vi uma luz no fim do túnel. E eu tenho muita gratidão por isso. É que eu comecei a odontologia com uma visão de atendimento com planos. Acabei virando referência em emergência. Foi da onde eu comecei a me empolgar, na verdade, com a odontologia, porque em certo ponto, eu tive um certo retorno. Só que é o que você falou, né? Os dentistas têm maneira de ficar investindo em si. E eu fui investindo em mim, estudando, e perdi a noção da minha capacidade que eu podia ter do paciente de ticket alto. E aí, quando eu entrei no curso, eu já faturo um pouco mais do que ela começou agora, inicialmente, antes de entrar no curso, com os planos, né, que eu acabei virando referência. Eu atendo 33 planos de saúde, mas eu comecei a querer mais e trabalhar menos, porque eu trabalhava 12 horas por dia, né, de 10 da manhã às 10 da noite. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que eu tinha essa capacidade em mim e no meu administrativo. E eu tenho muito a agradecer a você, muito a agradecer a equipe, tenho muita gratidão, você sabe disso, e isso para mim não tem preço. Vou, na verdade, contar como colega de vocês, né? E, assim, eu fico feliz em saber que tem bastante gente que está enxergando a odontologia desse jeito. Eu vim de uma odontologia, no início, de plano. Meu forte era plano, eu atendia 33 planos de saúde para emergência, era meu foco em emergência. E trabalhando no PIC, não só eu tinha 6 profissionais comigo, e eu começava a reparar que, na verdade, eu tinha o meu nome ali, porque as pessoas me vinham procurando, e eu recebendo o pouco do plano, né? E aí, na verdade, assim, eu tenho 2 filhos, eu tenho família, eu não tinha tempo para mim, eu trabalhava 12 horas, de segunda a sábado, quando não trabalhava domingo, porque lá funcionava domingo. E aí foi quando eu conheci uma pessoa que nem é dentista, até esqueci o nome dele, que é o dono lá na Barra. Tem um restaurante na Barra. Ele que me indicou você. Tiago. E aí eu fui no restaurante dele, e aí ele conversando comigo, ele comentou do Rafa, da técnica do Rafa, dos superdoutores, e eu fiquei resistente, bastante. Eu acho que isso acontece com todo mundo no início. A gente cria muita resistência de tentar se entregar no início. E aí, graças a Deus, eu escutei, eu fui. No início, o Rafa sabe, eu não seguia. Ele falava para mim, Luciana, mas e aí? Eu falei, cara, eu estou com dificuldade de tirar um dia do almoço, porque eu costumava trabalhar direto.
E aí foi quando eu decidi tirar. A clínica já não funciona domingo, eu já não trabalho às quintas-feiras. Para eu estar aqui, né, eu tive que, segunda-feira, também não trabalhar. Graças a Deus, eu consigo hoje. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é: não deixe explorar vocês. Não deixe. Crie, tente ter essa visão de empreender, essa visão de acreditar em vocês, porque todos nós somos capazes. E o Rafa está aqui para isso, para dar orientação e dar certo, dar super certo, porque eu sou vítima disso. E eu tenho muita gratidão por ele e por todo mundo, e por ter conhecido várias pessoas que estão na minha mentoria comigo, e feliz por ver vocês aqui também e estar se expandindo. Bacana, obrigada, meu amor. Obrigado você. Bom demais. Veio do Rio, daqui a pouco tem coisa nova para você também, na Liberdade para todos os alunos. Eu quero que esse começo ele seja um começo... Tem que dar uma introdução. Se a gente não tiver introdução, a gente não alinha caminho. Se a gente não alinhar caminho e eu descer lenha no conteúdo, eu viro mais um. Por que mais um? Eu não estou querendo mostrar para vocês pessoas de sucesso e pessoas de não sucesso. Eu estou querendo mostrar para vocês que existe um caminho. E o que tem em comum no tudo que foi falado até aqui? E o que os escravos têm em comum? Tiago falou muito bem. Tiago, esse daqui é o caminho do sucesso. Mas por que as pessoas não pegam esse caminho? Porque elas estão no operacional, no nível operacional. Elas não saem do operacional, não tem tempo para analisar. É engraçado, porque no final do dia vocês vão ver que o método, ele não é um método tipo, é lógico que uma ferramenta, eu costumo brincar o seguinte, eu tenho uma ferramenta que eu uso há 15 anos. Né? Eu sou empresário há 15 anos. E se eu pegar uma marreta do lado de um pedreiro e falar, eu sou melhor do que um pedreiro, e ele pegar uma marreta e começar a bater, e eu aprendo rápido a bater, mas a alta performance dessa ferramenta é dele ou minha? É dele. Por quê? Mas, gente, tão simples, é só bater. Porque ele é mais forte do que eu? Experiência. Então, ter uma ferramenta não quer dizer, mas eu aprendi num curso como usar a ferramenta. Ainda não é uma ferramenta de alta performance. Curso online sobre usar uma marreta e uma ponteira. Você ainda não é de alta performance. Você só sabe como evitar, bota no ângulo aqui, daí, sei lá, se tivesse um curso desse, ia dizer o quê? Tipo, cuidado só para não se marretar. Primeiro, fase número 1, não se machuque. Fase número 2, bata devagar. Fase número 3, aumenta. Fase número 4, se machucar, primeiro socorros. Teria que ser assim. Então, qual é a moral da história? Alta performance, ela vem com o tempo. A perícia vem com o tempo. Então, eu sou um perito e um facilitador. Mas o que vocês têm que fazer é igual bater na marreta. Mas vocês só vão alcançar a alta performance, como o Tiago mesmo falou, através de uma estruturação a partir de dados e melhoramento de KPI. Tem várias formas de agir. Eu aconselho para um consultório trabalhar a distribuição. Tickets baixos, tickets médios e tickets altos. Mas a história, eu volto a dizer, não sou eu que desenho como tem que agir. Não sou eu que escolho o caminho. Rafa, eu quero só high ticket. Bora, vamos traçar a tua estratégia. É o que faz sentido para você? Rafa, eu quero só acúmulo, eu quero várias cadeiras e eu quero baixo ticket, quero uma clínica popular. Bora? Não, Rafael, eu quero distribuir. Eu quero baixo, médio e alto. Bora? Eu quero só implante. Bora? Quero só ROF. Bora? Por quê? Não é porque eu tenho a resposta para todos. Qual é a resposta, Tiago? Dados. E através de dados, aprimoramento contínuo. E a gente cria, assim, o seu sucesso. Nós montamos um método que está revolucionando a vida de muitos doutores. Como que nós estamos revolucionando a vida desses doutores, Rafael? Simples. Toda a nossa equipe voltada exclusivamente para cada caso e cada doutor. Nós temos produtos online, nós temos mentoria individual, temos imersão com mais de 12 horas, reuniões semanais, tudo isso voltado para o seu sucesso. Vem com a gente, vem para o time dos super doutores, gestão estratégica e marketing para o seu consultório. Com certeza, aqui é o melhor lugar. Aguardo vocês. Um abraço.